perfil, quem é você por você mesmo? Olha, é sempre difícil a gente falar de nós mesmos, né? Porque acho que a visão interna, a visão individual é muito plural. Mas se a gente fosse parar para pensar um pouquinho sobre as características que mais nos formam, no meu caso, eu acho que foi sempre uma criança que desde pequena cresceu com um gosto por criar. Eu tive, logicamente, uma ajuda, um incentivo, um impulso da minha família, principalmente na parte de leitura, pela minha mãe, pelo meu irmão, que também foi formado, fez letras, na verdade, né? Ele começou a fazer letras, chegou a fazer letras junto comigo. E, porém, assim, desde pequeno, eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que tivesse a ver com arte. Eu não sabia o quê. Então eu sempre gostei muito de teatro, sempre gostei muito de cinema, muito de cinema. Eu comprava revistas, ia no cinema sozinho. Eu tinha uma prática na época, não sei se vocês se lembram, ia pra lá de 20 e tantos anos atrás, que de quarta-feira o cinema em alguns shoppings aqui de Sorocaba era coisa assim, de menos de R$ 5. De Era bem tarde era barato, muito né? barato. Pagava meia, né? Muito barato. Eu Então lembro dessa assim, época. né? Uhum. E daí eu acordava, eu estudava à noite, no ensino médio, acordava perto de meio-dia, porque passava a noite assistindo filme, tomava o café da manhã já lendo ali, ou almoço, né, que era a mesma coisa pra mim, que acordava meio-dia, já acordava, comia, vendo no jornal quais eram os filmes que iam passar e ia pro cinema direto, assim, de tarde, sozinho mesmo, e assim por diante. Daí continuei sempre lidando com essa questão de produção, achando que, na verdade, meu grande sonho de adolescente era ser artista plástico. Então eu passei a minha juventude toda fazendo curso de pintura, de desenho realista, desenho com carvão, essas coisas todas. Desisti no vestibular. Assim, fui fazer a prova da ECA lá na USP. Na hora que eu comecei a desenhar, eu falei, não sei se é isso. Parei, lembro que inclusive nesse dia eu voltei para a República do meu irmão, que morava ali perto, e fiz o meu último desenho sério mesmo, que a casa era toda pintada, aquele esquema, né, de República, na parede toda pintada. Eu subi no teto assim, no encosto do sofá, e no teto eu fiz um desenho grandão no teto. Daí eu falei, não vou mais fazer desenho. Parei, vou fazer outra coisa, que é o que eu realmente faço o tempo todo, o que me move, que na época era leitura. Daí eu falei, então vou ir atrás do que eu vou ter como possibilidade de trabalhar com literatura, que é letras. Prestei para letras, fiz o curso de letras lá na USP, onde eu sempre busquei ir atrás, principalmente desse foco literário de literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura clássica, então muito de Grécia, Roma. Fiz a dupla habilitação italiana, então também fui atrás disso. Na faculdade eu fiz o livro, Enquanto o Rio Estige, em 2013 eu estava na faculdade ainda. E daí segui. O livro foi o TCC ou não? Não, não. Ah, Foi um você livro escreveu durante a faculdade? escrevi durante a faculdade. Na Ah, verdade sim. era o seguinte, eu vou falar isso aqui ao vivo. Eu fiz 4 anos de estágio numa biblioteca. E daí o trabalho que eu tinha era um trabalho muito constante É muito absurdo, né? Onde a gente se mete fazendo estágios na faculdade. Eu fazia estágio em uma biblioteca, na biblioteca de veterinária da USP. E eu era um dos responsáveis por fazer a indexação dos artigos científicos de veterinária. Ou seja, era a tarde inteira lendo artigo científico de veterinária, colocando palavra-chave num site de buscas para os alunos que quisessem. Só que assim, era um trabalho muito mecânico. Então você tinha que parar para dar uma respirada, senão... E nesse meio tempo eu lia 1, 2, 3 artigos, subia uma telinha ali do Word, escrevia um pouquinho. 1, 2, 3, subia outra linha. Então esse livro foi escrito entre os intervalos do trabalho do Sim. meu estágio e em casa, em madrugada e assim por diante, num período meio complicado aí que eu tava psicologicamente, digamos, né? Ah, sim. Mas foi mais ou menos isso aí. Como é que foi esse processo que você descreveu de artista plástico para escrita? Essa mudança, você contando assim, parece que é uma coisa automática, mas eu imagino que com certeza é uma coisa sofrida, assim, pensada e repensada e sofrida também. Como é que foi essa transição? Eu acho que talvez a gente seja muito acostumado, ou eu era muito acostumado a pensar as coisas muito visualmente, né? Então, tanto no cinema, inclusive eu acho que a junção dessas duas coisas, depois eu entrelaço isso no papo, fez com que eu fosse trabalhar com audiovisual depois. Mas eu gostava de arte, gostava de criação, a leitura sempre me acompanhou. Só que talvez eu não me colocasse no papel de autor. Não, talvez por ser algo difícil, dentro de uma ideia que não é difícil de fato, né? A gente trabalhando consegue fazer. Mas não é alguma coisa que é tão incentivada assim, ou parece um caminho viável você escrever, simplesmente. É abstrato demais.
A gente vive num mundo tão material, tão físico, que essa abstração parece algo inalcançável. Então eu, desde novo, lia lá os livros da editora Vagalume, depois passei a pegar algumas edições de livros que saíam nas bancas com clássicos. Então, Tom Sawyer saiu, tinha os livros da Ilíada, da Odisseia, do Homero, Cervantes e tantos outros. Dante saiu nessa época também. Comecei a ler, inclusive, com um amigo meu, que a gente mantém nossos contatos literários até hoje. E isso era algo que me movia como interesse. Só que eu achava que o meu papel de produção tinha que ser algo mais material. Então eu desenhava, fazia esse processo, também influenciado pelo meu irmão, que também desenhava. Porém, não era o meu tipo de linguagem. E eu acho que não era meu tipo de linguagem, não sei explicar exatamente o motivo, que até hoje eu não entendi qual seja, mas talvez por um aspecto que tem a ver com um tanto de ansiedade. A escrita, ela é algo que flui muito bem para mim. Eu sento, tenho meu tempo, escrevo. Às vezes a escrita é rápida, às vezes a escrita é devagar. Quando eu pegava e tentava transportar essa subjetividade para o papel, e eu tinha que ser muito detalhista, e às vezes eu via um trabalho muito pequeno que eu ia sombreando e durava muito tempo, não dava. Parava, cansava. Então, e a escrita também é o lugar onde você, acredito que acha que se encontrou, assim. Com certeza. Eu acho que eu consegui transpassar mais coisas do meu subconsciente, das minhas ideias, das minhas ideologias, da minha forma de ver o mundo, em algo literário. Você conseguia se expressar mais, né? Muito mais a fundo, eu acho. E eu acho que, assim, é uma zona de conforto para mim a linguagem escrita, né? Eu acho que a gente consegue, eu consegui, no meu caso, transportar as ideias de uma maneira verbal muito melhor do que não verbal, no meu caso. Talvez até por isso que eu tenho um pouco mais de dificuldade com a poesia do que com a prosa. Porque a poesia, ela sai do aspecto puramente verbal para um mundo muito distante do não verbal, eu gosto de narrativa, eu gosto de transcrever, de descrever, mesmo que somando as coisas, num aspecto um pouco mais fechadinho, assim. E a poesia pode ser personificada até como não escrita, né? Também. Como Sim, visual. também. Se a gente Existe for a parar pra poesia pensar, visual. alguns tipos de poesia contemporânea, né? A gente vai ver elas vão para esse caráter de só visual. Tá? Depois o construtivismo e tudo mais, tem esse aspecto mesmo. Eu tenho uma dúvida, assim, uma pergunta de leigo, assim, qual que é a diferença de poesia e prosa? A poesia, ela vai ser... na verdade é o seguinte, vamos começar destoando duas coisas aqui que parece que existe muita confusão. Poesia é diferente de poema. Né? O poema é o trabalho do poeta. Quando você olha para um papel que tem versos, estrofes, rimas, escrito, isso é um poema, né? A prosa, ela vai ser um aspecto de linguagem corrente, em parágrafos, não em estrofes, mais preocupado com a forma como você vai transcrever a mensagem e o conteúdo do que com a pura emoção. Existe, logicamente, não vamos ser simplistas de falar que a poesia é só emoção, não, tem muita coisa aí. Só que ela vai trabalhar a forma como você vai escolher as palavras, escolher os ritmos, escolher a recepção do autor, escolher tudo que você está colocando de uma maneira muito mais sonora, muito mais subjetiva, muito mais abstrata, para tentar trazer por meio de figuras e imagens poéticas uma sensação para alguém. Que é o que os gregos chamavam de catarse, né? Você lê um poema, você consegue sentir a sensação. E a prosa, ela vai ser uma escrita corrente, em parágrafos, contando situações, contando histórias, narrativas, o que não faz com que se limita a isso, porque existe poesia em prosa e existe a prosa poética, né? A poesia seria uma escrita assim mais complexa, assim, mais assim uma poesia com a identidade do autor. Abstrata. É abstrata, assim. Isso. E a prosa seria uma coisa assim mais fácil de entender, que seria ter uma seguinte, coisa mais cronológica, né? Se você fosse pensar sobre qual é o tipo de ambiente que te faz sentir conforto, qual seria? Um ambiente que vai me sentir conforto. Se você imaginar assim, um lugar, alguma coisa que te faz sentir conforto. Uma praia, por exemplo. Uma praia. Qual cor te faz sentir paz? Branco. Branco. Então, se você fosse transcrever isso dentro de uma poesia, você poderia, para tentar passar a ideia de conforto, paz,
a imagem do mar, a imagem da praia, o branco em algum lugar. Então, por meio das imagens que você coloca, você transmite sensações e emoções. Isso na prosa seria um pouco diferente. Você poderia transcrever a ideia, escrever o que você se sente dentro de uma narrativa e assim por diante. Então, seriam aspectos diferentes de passar a sensação. sim, né? entendi. E as duas formas podem contar histórias. As duas contam histórias. Inclusive, se a gente for falar sobre os maiores poemas do clássico, né? Todo mundo conhece aí a história da Guerra de Troia, né? Que é a Ilíada, do Homero. Ela é um poema gigantesco. Assim como o que fundou a nossa gramática, que é os Lusíadas do Camões também. É um poema gigantesco, todo em decassílabo, né? Todos os versos. Então, os dois contam histórias, só que de maneiras diferentes. Um mais abstrato, mais subjetivo. O subjetivo nada mais é do que transpassar a sua ideia por meio de um filtro do autor, né? Você passa pelo filtro do autor e depois joga. E a prosa é um pouco mais descritiva. Seria mais ou menos isso. Quando eu disse que as duas formas contam histórias, eu lembrei do poema de Domingo no Parque, cantado na voz do Gilberto Gil, que conta uma história de amor, sim. de triângulo amoroso que termina em É tragédia. verdade. Inclusive, isso é muito interessante porque, falando sobre aceitação, porque assim, prosa as pessoas têm um costume, uma facilidade maior, né? De conseguir consumir. O poema já não tanto. Porém, quando a gente pega para ver as classificações dos tipos de poema que existem, a gente tem lá elegia, ode, soneto. Um dos tipos de poema transcritos é canção. Se a gente for parar para pensar, toda música, toda canção, nada mais é do que um poema musicado, um instrumento atrás. Então, a grande maioria, se não 100% das pessoas, escutam música, gostam de música, tem seus artistas favoritos e suas playlists em sites e tudo mais. E isso é poesia, só que é uma poesia musicada, né? Inclusive, eu comentei que poesia e prosa eram coisas diferentes, deixa eu explicar isso para as pessoas não ficarem sem entender. Poesia é conseguir passar emoção por meio de alguma coisa. Então, uma música pode ter poesia, o poema tem poesia, a prosa pode ter poesia, uma jogada de futebol pode ter poesia, um filme pode ter poesia, uma obra de arte visual pode ter poesia. Então, poesia é você conseguir transmitir alguma coisa, uma sensação por meio de algo, né? De qualquer tipo de imagem em si ou coisa. O poema é o trabalho do poeta e a prosa é a escrita ali dos livros que a gente conhece, né? Inclusive, poesia